Mas antes de nós lermos esse texto de Atos 19, do verso 13 em diante, eu quero situar os irmãos, porque eu penso ser importante para a melhor compreensão da mensagem de hoje, nós conhecermos um pouco o contexto, a história de onde se passa esse episódio que nós vamos ler. O fato se dá em Éfeso, uma cidade muito importante da Ásia Menor, uma cidade com mais ou menos 300 mil habitantes na época do apóstolo Paulo, então uma cidade grande. Havia nessa cidade um teatro com capacidade para 25 mil pessoas, uma cidade muito desenvolvida filosoficamente, muito desenvolvida comercialmente, mas uma cidade extremamente pagã, idólatra, de práticas ocultistas, perversão moral, uma cidade muito rica, mas que a riqueza vinha-se em grande parte do comércio de elementos religiosos, estatuetas, miniaturas de templo, amuletos. E essa cidade era uma cidade que tinha uma deusa muito famosa, muito conhecida, é claro, uma deusa com letra minúscula, né? Deusa Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, uma deusa que tinha um prestígio, tinha uma devoção muito grande por parte de toda a Ásia Menor. E essa deusa tinha um templo, meus irmãos, que era uma coisa fenomenal para a época, um templo de 67 metros de largura, 130 metros de comprimento, com 27 colunas de mármore de 19 metros de altura cada uma, um templo muito suntuoso. Isso gerava uma riqueza enorme para a cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso, é claro, tinha lá a comunidade judaica, e inclusive uma comunidade judaica que tinha a proteção de Roma. E havia nessa cidade, então, uma sinagoga judaica. Lembra que lá no início do capítulo 19, quando nós começamos a ler, Paulo, quando chega a Éfeso, ele vai diretamente para onde? Para a sinagoga dos judeus. E lá ele passa 3 meses ensinando, debatendo ali, mostrando àquele povo que Jesus é o Cristo de Deus. E por causa de blasfêmia de alguns judeus que não creram, Paulo então sai daquela sinagoga, pega os seus discípulos, vai para a escola de Tirano, e lá na escola de Tirano ele permanece por 2 anos, ensinando o evangelho e fazendo discípulos. Mas Paulo fica ao todo cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. E 3 anos foi o suficiente para que Paulo fizesse muitos discípulos e todos, tanto judeus quanto gregos daquela região, ouvissem do Evangelho, ouvissem das maravilhas de Deus. E agora, aqui no capítulo 19, ainda do verso 13 em diante, nós temos alguns acontecimentos que são muito instrutivos para nós. E o primeiro deles está aí, do verso 13 até o verso 16, que eu leio com os irmãos. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes do sumo sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas e você? E vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, dominando-os, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram nus daquela casa. Até aí. Este é um acontecimento que tentam invocar o nome de Jesus para expulsar um espírito maligno de um homem, e o negócio não deu certo. Não funcionou. Esses homens foram envergonhados, foram espancados, tiveram que sair correndo, sem roupa. Há algumas versões que dizem ambos saíram nus, sem roupa, o que dá a impressão que seriam 2. Outras nos dá aí a entender que foram os 7. Mas o fato é que o nome de Jesus não funcionou na boca desses filhos de Seva, como não funciona na boca de muita gente. Porque como os filhos de Seva, tem muita gente
que usa indevidamente o nome de Jesus, que usurpa o nome de Jesus, que pega emprestado um nome de forma indevida, pensando que o nome é um código, é uma palavra mágica, que se usa e pronto, acabou, tudo acontece. E é interessante que tem muita gente que lê esse texto e fica assustada. E tem muita gente que prega o Evangelho e que usa esses textos, esse texto, inclusive, para amedrontar, para atemorizar alguns outros. E é bem verdade que nós não devemos brincar com as coisas espirituais. O mundo espiritual não é um mundo de brincadeiras. Ninguém mexe com o sagrado e sai ileso. Ou você sai abençoado, ou você sai amaldiçoado. Ninguém mexe com o mundo espiritual e permanece do mesmo jeito e as coisas ficam como estão. Ou melhora muito ou piora demais. Mas em relação a esse episódio, é importante que os irmãos saibam que os filhos de Seva não são cristãos. Eles não são discípulos de Jesus. Eles são exorcistas judeus. Eles andavam exorcizando demônios. E é interessante que parece que isso é coisa só do Novo Testamento, parece que é Jesus que começa com o ministério de expulsar demônios, mas isso já havia no mundo judaico, na religião judaica e nas religiões pagãs. Tanto é que em Mateus, no capítulo 12, verso 27, quando os fariseus acusam Jesus de expulsar demônio pelo príncipe dos demônios, Belzebu, Jesus retruca aqueles fariseus dizendo assim: e os filhos de vocês? Em nome de quem eles expulsam demônios? Fato então que comprova que já havia a prática da exorcisão ou do exorcismo dentro da religião judaica. Mas o que acontece com esses filhos de Seva, que não eram filhos de Deus, não eram discípulos de Jesus, é que o negócio não funciona. E eles tomam uma surra do endemoniado. E a lição que nós podemos tirar disso para as nossas vidas é que o nome de Jesus não é um nome para ser usado como se fosse um amuleto, como se fosse um código para fazer uma oração e as coisas acontecerem num passo de mágica. O nome de Jesus, para ser usado, para ser invocado, é preciso que você seja um crente em Jesus, um discípulo de Jesus. E se você é um crente em Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você creu em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, então você está autorizado, biblicamente, a usar o nome de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, esses sim, esses estão autorizados pelo próprio Jesus. Embora, meus irmãos, até mesmo os discípulos de Jesus, certa vez, não puderam expulsar um demônio. Isso acontece nos dias de Jesus, está registrado em Mateus, no capítulo 17, quando um pai leva um filho endemoniado para os discípulos de Jesus, que viriam a ser os apóstolos depois, expulsar, tirar o demônio daquele menino. Eles não puderam expulsar. Eram discípulos de Jesus. E o pai leva então a criança, o menino, até Jesus. Jesus expulsa o demônio, o menino é liberto, é curado. E então os discípulos depois perguntam a Jesus: por que nós não podemos expulsar o espírito? E Jesus disse: porque a fé de vocês é pequena. E porque essa casta de demônios só sai com jejum e com oração. O que significa que não é porque estavam em pecado, não é porque eram incrédulos, até criam, mas não criam o suficiente. Ou pelo menos não estavam numa comunhão com o Senhor, não havia oração, não havia jejum suficiente para mortificar a carne e fortalecer o espírito. E é claro que quando alguém está vivendo em pecado, quando alguém não está em comunhão com Jesus, há uma dúvida no seu coração quanto à sua autoridade. Mas Jesus não repreendeu os discípulos, ele disse apenas: vocês não puderam porque a fé de vocês ainda é pequena. E esse tipo de demônio só sai com jejum e coração, o que deixa muito claro para nós que o nome de Jesus, meus queridos, não é para ser usado de qualquer jeito, de qualquer forma. É preciso que haja um temor santo ao invocar o nome de Jesus. Isso deixa muito claro para nós também que nós, quando temos o Espírito Santo de Deus em nós,
quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, quando nós somos um com Jesus, quando nós buscamos a Jesus, quando nós queremos conhecê-lo, nós queremos ser de fato discípulos de Jesus, então essa autoridade do nome de Jesus, ela está disponível a nós. E nós podemos sim invocar o nome de Jesus em oração. E Deus pode honrar o seu nome através de nós, discípulos, para curar enfermos, para libertar os cativos, para fazer operação de milagres, de maravilhas, porque, como eu disse no domingo passado, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os dons não cessaram, os milagres não cessaram. O que nós temos em falta hoje são homens e mulheres como os apóstolos, gente com fé, gente com ousadia, gente que de fato ama a Deus pelo que Ele é. Eu me lembro que disse que o que falta é gente que esteja disposto a viver como os apóstolos e a morrer como eles morreram por causa do nome de Jesus. Gente que não quer apenas fazer uso do nome de Jesus, mas acima de tudo, gente que está disposta a se deixar ser usada por Jesus. Gente que ama, gente que é discípulo, gente que está agarrado com Jesus, gente que não mede esforços, que depois da sua conversão, ela trabalha para a sua santificação. Gente que quer ver o nome de Jesus glorificado através de si, através das suas orações, e não quer status, gente que não quer aparecer, gente que está livre da vaidade, meus queridos. Quando isso acontece, todos nós que somos convertidos, nós temos liberdade para invocar o nome de Jesus contra o império das trevas. E não tenha dúvida que o nome de Jesus, na boca dos seus filhos, na boca dos seus discípulos, pode operar coisas inoperáveis no mundo natural e no mundo espiritual por nós seres humanos. Os apóstolos não puderam expulsar naquele tempo, quando ainda eram discípulos novos, fracos na fé. Mas depois que compreenderam a dinâmica da fé, compreenderam que cristianismo é vida com Deus, é vida com Jesus, estavam então dispostos a viver e deixar com que Cristo viva por eles, eles saíram e expulsaram demônios e curaram os enfermos. E o que nós vamos ver aqui nesse capítulo, como vimos no domingo passado, é que Deus operava milagres e maravilhas, coisas extraordinárias através do apóstolo Paulo. E Paulo era um homem como eu e você, um homem sujeito aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas, contudo, um homem que entregou a sua vida por completo no altar de graça do Senhor. Um homem que nunca mais foi o mesmo depois que teve um encontro com Jesus. É gente assim, meus irmãos, que ama ao Senhor e não ama a si mesmo. Gente que está disposto a perder a sua vida ou disposta a perder a sua vida para deixar com que o Senhor viva através desses. São esses que Deus usa de forma extraordinária. Esse é o primeiro acontecimento que nos ensina que a vida com Jesus não pode ser uma brincadeira, não pode ser uma religiosidade, ou não é nada que possa nos engrandecer diante dos homens, mas é um estilo de vida em que nós precisamos morrer para que Cristo viva através de nós. Aos seus discípulos Jesus disse: tome a sua cruz a cada dia, então me siga. O segundo acontecimento está do verso 17 até o verso 20. E diz assim: quando isso se tornou conhecido, quando isso o quê? O fato que aconteceu com os filhos de Seva. Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que criam, vinham, confessavam e se declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e os queimaram em praça pública. Calculando-se o valor total, este chegou-se a 50 mil dracmas. Meus irmãos, isso aqui é muito dinheiro. Seriam mais ou menos 2 milhões de reais. É um cálculo.
mais ou menos 2 milhões de reais em literaturas, em livros, em elementos de ocultismo, de magia, que eles iam levando e queimando em praça pública. E diz o verso 19 que grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e os queimavam publicamente. O verso 20 diz que dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Um outro acontecimento extraordinário na cidade de Éfeso. O primeiro feito, como resultado, ou o efeito do resultado do episódio dos filhos de Seva, foi que o nome de Jesus foi engrandecido ainda mais. Por que Lucas detalha isso? Porque na cultura pagã de Éfeso, na idolatria, no ocultismo, quem tem a fama, quem leva os créditos é o homem, e não o Deus vivo e verdadeiro. Quem leva a fama são os mágicos, são os magos, são os feiticeiros, são os macumbeiros. Esses são temidos, são respeitados. E na cidade de Éfeso e tanto outras cidades da Ásia Menor, esses homens eram homens que frequentavam os altos escalões da sociedade. Lembrem-se de o mágico Simão, que era um assessor do procônsul Sérgio Paulo, homem famoso, e tinha tanta fama esse Simão, o encantador, que era um conselheiro de um procônsul. E aqui o que acontece é que eles estavam dando créditos a Paulo. Paulo é um homem poderoso. Quando Paulo invoca o nome aí de um tal de Jesus, as coisas acontecem. Os enfermos são curados, os demônios vão embora. Esse Paulo é o cara. Mas quando eles viram o que aconteceu, todos então engrandeceram ainda mais o nome de Jesus e houve um grande temor naquela região. E é impressionante que as pessoas que se convertiam vinham trazendo os seus objetos de ocultismo, mas aqueles que já eram convertidos e ainda mantinham-se na prática do paganismo, no pecado do ocultismo, da idolatria e dos encantamentos, esses também vinham trazendo os seus elementos, colocando os seus livros, as suas literaturas, os seus objetos de culto pagão e colocando lá em praça pública. Olha o que diz o verso 18. Diz aí que o segundo efeito é que aqueles que já tinham crido em Jesus, eles confessavam as suas más obras, os seus pecados. E o verso 19 diz que eles traziam os seus objetos de feitiçaria, de magia. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é um avivamento, é um rompimento completo com a vida passada, com o pecado, com a cultura, com a religião pagã, com as práticas pecaminosas da velha natureza. E é impressionante a gente observar isso e a gente fica pensando como é possível alguém se converter a Jesus, aceitar Jesus e continuar com as práticas da antiga religião. Como é que alguém pode acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo ao mesmo tempo? Como é que alguém se converte a Jesus e não compreende que é preciso abandonar os pecados da vida passada? Como é que isso pode acontecer? E aí eu te digo, basta você olhar para você mesmo. Basta nós olharmos para nós mesmos, como nós queremos dar um jeitinho de colocar no meio do cristianismo, da fé cristã, as nossas antigas práticas religiosas que nós não queremos abandonar. Como nós ainda não entendemos que cristianismo é vida com Deus, é intimidade com Deus, que quando eu sou um cristão, eu sou um com Jesus. É agora uma unidade com a Trindade. Como nós não compreendemos isso e como nós muitas vezes queremos viver ainda naquelas velhas práticas. É impressionante como que a metamorfose não acontece. A transformação da mente, porque em Romanos no capítulo 12, diz para que nós apresentemos um culto agradável, um culto aceitável a Deus, um culto racional. E Paulo roga e implora
para que nós então nos apresentemos como um culto santo, vivo e agradável a Deus. Mas é interessante que esse pessoal aceitou Jesus, mas continuou praticando magia negra. Eles não jogaram as suas revistinhas imorais fora. Eles não conseguiram ainda se desvencilhar daquelas páginas da internet que deveriam ter aberto mão quando se converteram. Eles continuaram ainda ouvindo aquelas músicas mundanas. Eles continuaram ainda trocando o dia do Senhor pelo descanso em casa. Eles continuaram ainda sendo avarentos, eles continuaram ainda sendo idólatras. E a gente fica pensando como isso é possível, meus queridos, como eles ainda não tinham se conscientizado. Foi preciso acontecer algo tão terrível no meio deles, para que eles então caíssem em si, se conscientizassem de que as práticas antigas não fazem mais parte do novo homem em Cristo Jesus. É claro que nós temos que levar em conta que santificação não é um ato, santificação é um processo. Isso vai acontecendo. Mas é impressionante também a gente observar, meus queridos, como é que nós podemos viver tranquilamente com algumas práticas, mesmo ainda confessando a nossa fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas se convertem de uma forma tão profunda, tão forte, o processo de conversão, que rapidamente você não as reconhece mais. Você diz, isso aí não é mais aquele mesmo. Mas também, por outro lado, como o processo de santificação é lento na vida de muita gente, meus irmãos. Algumas pessoas demoram demais a abrir mão da velha natureza. Mas sabe de uma coisa? Graças a Deus, que Deus vai movendo circunstâncias, para que no meio dessas circunstâncias a gente caia em si, para que no meio dessas circunstâncias a gente compreenda de uma vez por todas que não há meio termo no cristianismo, ou nós estamos com Cristo ou nós não estamos. Jesus disse, quem comigo não se ajunta, espalha. Jesus disse, não servireis a dois senhores, amará um e odiará o outro. Não dá para andar em dois caminhos. E meus irmãos, é preciso que aconteça um fato como esse para que esses cristãos compreendam isso. E eu penso que nós precisamos abrir os nossos olhos nessa noite, abrir os nossos ouvidos e abrir o nosso coração para que o texto está nos dizendo. Leve a sério a sua vida com Deus. Tenha essa consciência. Aquele que edificou a sua igreja, ele pagou um preço muito alto. Ele pagou o preço de sangue. Todo o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz. E por isso tem a necessidade de que nós também morramos para nós mesmos. Morramos para o mundo, morramos para o pecado, para que Cristo possa viver em nós. É preciso que haja em nós coerência com a fé que nós professamos. A fé que professamos, ela tem que ser coerente com as nossas atitudes, com aquilo que nós vivemos, com o modo como nos vestimos, o modo como falamos, o modo como agimos e reagimos a esse mundo. E olha que hoje nós temos a oportunidade de orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que toque em nós nessa noite. Que abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender essa verdade de uma vez por todas e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a identificar o que está em nós, na nossa vida, na nossa casa, que é preciso ser abandonado, largado, queimado de uma vez por todas, para que nós possamos experimentar o poder transformador de Deus, para que nós possamos ser usados de fato e de verdade por Deus, para que Deus possa usar e operar milagres e maravilhas em nós e através de nós, meus irmãos. Hoje é um bom dia para você falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração, traz à minha memória que eu preciso me arrepender, o que eu preciso confessar, o que eu preciso queimar no altar nessa noite, para que a minha vida seja completamente consagrada a Ti. Não espere que algo terrível aconteça.
para que você abandone, se tem algo para abandonar. Não espere que algo terrível aconteça para que você se firme de fato e de verdade no caminho do Senhor e seja um crente, uma crente fiel ao Senhor. A Bíblia diz, meus queridos, lá em Provérbios 28:13, que quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que os confessa e o abandona encontra misericórdia. Tem muita gente que não prospera porque tem pecado oculto, porque tem pecado que não confessa, porque ainda tem guardado em casa coisas que deveriam ter queimado, acabado com aquilo tudo. Coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida, meus irmãos. E certamente, eu sei que você não tem um livro de magia na sua casa, uma estátua de um ídolo na sua casa. Eu espero que não. Mas é muito possível que haja outros ídolos, outras estatuetas aqui no coração que já deveriam ser lançadas no fogo há muito tempo, mas nós ainda guardamos, nós ainda protegemos. Raiz de amargura, gente que tem dificuldade em perdoar as ofensas, ódio, tem gente que guarda ódio no coração, meus irmãos. E olha que nós já sabemos que guardar ódio no coração, ter inveja, ter raiz de amargura no coração, é como beber veneno esperando que o outro morra. É um fardo pesado demais para carregar, que nós não deveríamos carregar. Alguns pecados que já deveriam ser confessados e abandonados. Em Hebreus, no capítulo 12, 15, diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque uma raiz de amargura, um pecado não confessado, um ódio, um rancor guardado, nos torna amargos. E nós vamos amargurando tudo à nossa volta, e nós não temos alegria da salvação, nós não temos prazer em adorar, em louvar, as coisas não rendem, as coisas não caminham, não vão para frente, porque tem um peso nos puxando para baixo. E tudo que Deus quer é que a gente pegue esse fardo, coloque no altar de graça do Senhor e ande leve, livre e solto de todas essas amarras, de todos esses pesos.